Ô galera vascaína, aqui é Aderaldo de Petrolina. Venho por esse vídeo pedir a vocês não a SAF e sim a AGE. Vamos escolher assinaturas para um Vasco mais forte. Fala aí, moça, muito boa tarde. Tô aí pedindo aí, ó, tô no trabalho e tô fazendo um pedido aí para que você retire essa ação aí que você tá aí, cara, para ajudar a gente aí para o Vasco ser melhor, entendeu? Então, por favor aí, retira a ação aí, moça. Ai, minha gente, agora eu tenho que trazer algumas informações aqui, do mundo esportivo, gente. Vou falar do Vasco da Gama, né? Vou falar do Vasco da Gama, olha só. Produção, coloca aí o hino do Vasco da Gama aí, que tem um tempão que eu não ouço. Isso aí, porque nós vamos falar do Vasco da Gama. Gente, a gente queria cantar esse hino com mais alegria, né? Mas infelizmente o Vasco se encontra numa situação muito delicada, difícil de engolir, é verdade. E ainda o técnico Zé Ricardo, após aí esse empate pífio contra a Boa Vista dentro de São Januário, ele diz que o Vasco estará entrosado apenas na 6ª rodada do Campeonato Carioca e atribui a culpa disso tudo à Covid-19. Há de comentar que a Covid também atrapalha um pouco e tal, mas o problema na Covid-19? Ô Zé Ricardo, o problema tá na Covid-19? Gente, olha, o técnico Zé Ricardo afirmou ontem, durante a entrevista coletiva, antes de ontem, né, depois do jogo, né, acreditar que apenas na 6ª rodada do Campeonato Carioca o elenco do Vasco será totalmente entrosado para seguir bem nas competições ao longo do ano. Para o técnico, o surto de Covid, detectado durante a reapresentação do elenco no dia 3 deste mês, e o grupo considerado por ele sem extensão para repor peças, atrapalha o trabalho de entrosamento do elenco. Então ele falou o seguinte, olha, a Covid-19 é culpada, tá? A Covid-19 é culpada, a gestão não. Né, a forma que contrataram, tem muita gente falando assim, nossa, contratou o jogador. Contratou o quê, gente? Olha, a gestão não contratou bem. Não estou dizendo que os rapazes que estão lá que são culpados disso, não. Estão até fazendo a sua parte, estão jogando, estão mostrando força, estão correndo atrás e tal, mas poderia ter contratado melhor e tirar o Vasco dessa situação complicada que vai entrar e que vai permanecer. A gente sabe disso. Aí o Zé Ricardo diz o seguinte, é difícil quantificar. Foram 7 jogadores detectados com a Covid e a gente não tem um grupo muito extenso, claro, né? Essa gestão não está interessada em comprar jogadores, em montar um elenco maravilhoso para ganhar tudo no futebol. Estou interessado em vender o Vasco, em vender o futebol. Também tem os meninos que chegaram agora da Copa São Paulo, então a gente ainda tem um nível heterogêneo de nossa equipe, diz o Zé Ricardo. Mas a gente sabe que é assim mesmo, é claro, né? E eu gostaria muito que lá para a 5ª ou 6ª rodada a gente já estivesse em um nível melhor. Podia estar em nível melhor no início do campeonato, podia estar em nível melhor numa temporada antes do Campeonato Carioca. A gestão poderia ter contratado melhor, ter uma equipe maravilhosa para estar começando muito bem. E não tem só Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil, tem o Brasileirão da Série B, tem muito mais. Ele diz, mas durante a representação do elenco para a atual temporada, o zagueiro equatoriano aí, o Luiz Cangá, né? O Luiz Cangá é o seguinte, ele testou positivo, vocês sabem disso, lá no Equador, onde ficou durante as férias e ainda cumpre quarentena em seu país. O meia Matias Galarza, no entanto, precisou adiar sua representação por estar cumprindo quarentena no Paraguai, mas ele já jogou esse último jogo aí, né, gente? Já foi, né? Gente, olha só, Vasco ofereceu ingressos e patrocínio de graça na camisa para gritar que tá calote. Rapaz, a gente só vê essa história, né? É complicado mesmo. Você quer um Vasco melhor? Vou dizer, você que é torcedor vascaíno aí, você que é torcedor vascaíno, do Norte e Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, quer um Vasco melhor? Quer voltar a sorrir? Quer voltar a gritar é campeão? É muito simples. Assine a petição pública online contra a SAF. O Vasco ainda não precisa de SAF, não. E estão querendo vender o Vasco aí a preço de banana? É simples. Assine a petição pública online contra a SAF. E aí você vai ter um Vasco melhor. Aí você vai ter uma gestão melhor. Faça isso. Só para terminar, fechar essa questão Vasco aqui, entre tantos problemas financeiros que assolam o Vasco da Gama, o clube carioca tem de lidar com uma ação ajuizada pela Mazar Auditores Independentes. Claro.
uma empresa contratada para organizar o RH do Cruz Maltina e tentar recuperar créditos para a agremiação. Então está dizendo aqui o seguinte: antes de ser processado, inclusive, o time ofereceu aí, o Vasco ofereceu espaço na camisa, ingressos e placas em São Januário. Olha, lá em setembro de 2019, o Vasco apresentou 2 propostas para quitar o débito. Uma no valor de R$150 mil e outra com débito de R$250 mil. Nelas, o clube oferecia até 2 jogos com a marca da Mazar na camisa do Vasco, localizado no ombro, mais ingressos para os jogos em São Januário. Enfim, gente, é calote atrás de calote. Você percebe aí uma gestão totalmente incompetente, desorganizada, que não consegue colocar as finanças do clube em dia e nem vai colocar e nem há interesse de colocar. A verdade é essa, nem há interesse de colocar. E eu vou dizer mais para vocês, eles querem vender o futebol do Vasco da Gama. Essa é a verdade. Então aí, atenção, vascaínos do Norte e Noroeste Fluminense, se você ama o seu time, se você ama o Vasco da Gama, olha aí, assine a petição online contra a SAF, tá bom? Ainda não é o momento de ter SAF no Vasco. Não é não, porque o Vasco tem uma imensa torcida, mais de 20 milhões de torcedores, é verdade. E existe um projeto aí que oferece captação de recursos rápida, mas eles não querem nem ouvir, não é verdade? Então tá. Então tem tudo aí pro Vascão melhorar sim. Basta esta gestão incompetente querer. Bom, essas foram algumas notícias do Vasco da Gama, aonde deixa a gente um pouco revoltado, né? Porque, eu vou te contar, a gente vê um time da grandeza do Vasco da Gama numa situação dessa. Há um projeto que pode resolver a situação, mas eles não querem resolver, tá bom, gente? Olha, são 10 horas e 35 minutinhos, tem música pra você aqui no nosso programa, tem música bonita, tem eixo lá. Me chamo Gilberto, moro na Paraíba, não a SAF e sim a GE. Saudações vascaínas, vai dar Vasco.